Coisa que dizer para vocês, tá? Muito séria. Realmente o Antônio Miranda me pegou aí. Realmente agora eu tô encurralado. O Antônio Miranda fez umas perguntas aqui nesse vídeo, pessoal, que eu tô preocupado, sabe? Eu acho que ninguém pensou nisso antes e realmente acabou, pessoal. Acabou. Eu acho que aí é melhor a gente fechar todos os canais. Porque o Antônio Miranda descobriu uma coisa que ninguém descobriu, pessoal. Ele é um gênio. Eu acho assim, cara, o nome dele vai estar estampado em todos os lugares, cara, porque realmente o cara é um gênio. Ele descobriu coisa, esse amigo dele, o Dalton, aqui, né? Descobriu uma coisa realmente excepcional, pessoal. Ninguém viu isso antes, cara. Ninguém viu isso antes, tá? Só que não, né, pessoal? Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui. Realmente, o nosso pateta maior aqui do YouTube, nosso palpiteiro maior, que a gente se diverte muito responder. Não que eu leve o Antônio Miranda a sério, pessoal, mas a preocupação é com as alegações que ele faz que iludem muitos desavisados, né, pessoal? O pessoal que não lê, que não estuda, vão ver esses vídeos dele e pensar que é verdade. Porque tá nessa modinha aí desses ateístas de YouTube, desses palpiteiros de YouTube, fazer vídeos criticando, fazendo alegações picaretas contra a Bíblia, né, pessoal? Olha lá, né? O Sapinho lá, né, o mestre das orgias e outros aí, né? Fazendo essas alegações, porque ganha um like, né, pessoal? Dá like, pessoal, descobrir esse filão de que falar mentiras contra a Bíblia, né? Dá like, né? Então dá visualizações, porque vai pegar um pessoal desinformado, um pessoal que realmente é superficial, que vai ver esses vídeos aí, né? Então vamos ver aqui as alegações do Tonho aqui. Você já se perguntou sobre isso, né? Então vamos ver aqui. Ao ler a Bíblia, né? João capítulo 6, versículo 4, e me explique esse detalhe. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 4, e me explique esse detalhe aqui, muito bem observada pelo meu amigo Dalton. Ele fala aqui o seguinte, ó. Estava próximo a Páscoa, vírgula, a festa dos judeus. Ou seja, a explicação no Evangelho de João sobre a Páscoa é que era a festa dos judeus? Mas se esse texto foi escrito por um judeu, logo, que motivos teria para a explicação do que seria a Páscoa? Não é mesmo? Oh, então o gênio descobriu uma coisa que ninguém tinha pensado antes, né? Poxa vida, né, pessoal? Nós já detonamos essa alegação aqui do Antônio Miranda aqui no blog do Logos, tá? Então já vamos responder sobre isso. Pessoal, desde já eu recomendo para vocês, tá? Se vocês querem se aprofundar realmente no estudo bíblico interdominacional, o Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, tá bom, pessoal? O link oficial está aqui na descrição. E assim vocês não ficam boiando desinformados como o Antônio Miranda aí, tá? Vendo esses vídeos aí, tá bom? Então, pessoal, a frase "a festa dos judeus" pode ser explicada por um motivo literário. Como o Evangelho de João foi provavelmente escrito para um público mais amplo, que incluía gentios e judeus helenizados, a explicação de festividades judaicas poderia ser uma maneira de contextualizar o evento para os leitores não familiarizados com a tradição judaica. Isso não significa que João não fosse judeu, mas que ele queria tornar o texto acessível a um público maior. Olha só que interessante, pessoal. Então, óbvio que como o evangelho estava se expandindo ali no Império Romano e atingiu um público maior, os gentios, né, os goim, óbvio que João tinha que explicar, dado a data que ele escreveu o evangelho dele, que realmente foi o último, possivelmente ali nos anos 90 do primeiro século, óbvio que ele teria que explicar para os não-judeus como eram as festas e tradições judaicas, correto? Então é por isso que inclui essas notas ali, certo? Então não tem nada de conspiração romana, pessoal, essa ideia maluca do Tonho, né? Que não vai para lugar nenhum. Então, nós vemos aqui, pessoal, leiam bons livros, pessoal, não fiquem boiando, porque é impressionante, as pessoas ficam vendo esses vídeos do cara e ficam falando, nossa, ele sabe, olha, tá sabendo, sabe coisa nenhuma, pessoal, um palpiteiro. Leiam os bons livros aqui que eu recomendo, pessoal, leiam os bons livros, tá? O renomado erudito em estudos do Novo Testamento Raymond Brown, olha só que interessante, pessoal, sugere que o Evangelho de João foi escrito em um contexto onde os cristãos gentios estavam sendo instruídos sobre as tradições judaicas. Tá lá, pessoal. Então vocês vejam os livros que eu recomendo aqui na descrição. O Evangelho de João, assim como outros evangelhos, foi escrito com um propósito teológico e evangelístico. Então já falamos aqui sobre isso. Tá? A linguagem usada no Evangelho de João frequentemente destaca a distinção entre os judeus e os cristãos.
que reflete a teologia do autor, que enfatiza a nova aliança de Jesus Cristo, tá, pessoal? Então é isso. Então vocês podem ver fontes acadêmicas aqui que eu estou usando, tá? O Richard Bauckham, em seu livro Jesus e as Testemunhas Oculares, argumenta que o Evangelho de João foi escrito por um judeu que vivia na comunidade cristã, mas que usava uma linguagem teológica para descobrir o cristianismo do judaísmo, tá? O Craig Kinnear, tá, observa que o Evangelho de João frequentemente usa termos como os judeus para se referir aos líderes religiosos judeus que rejeitaram Jesus, e não ao povo judeu como um todo. Tá vendo, pessoal? Olha só que interessante, tá? Então vamos ver aqui. Então, esse texto aqui, muito bem observada pelo inscrito Dalton, né? Que ele é leitor do Machado de Assis, Carlos Drummond. Pessoal, lembrando que essa ideia maluca de Jesus romano, essas ideias, coisas tal, não são levadas a sério por ninguém, tá? De Andrade, né, um leitor assíduo, né, ele falou que ele pesquisava, lia muita Bíblia e que ele achava trechos como esse muito interessante, né, muito curiosos. É mesmo? Será que ninguém nunca pensou nisso antes? Nem um comentarista em 2000 anos. Os pais da igreja não viram isso. Nossa, pessoal, em quem vocês vão confiar, meus amigos? Nos primeiros cristãos, né, nas testemunhas ou em palpiteiros do YouTube que nasceram ontem? Pessoal, é uma piada isso aqui. Isso aqui, pessoal, eu faço para desestressar, tá? Isso aqui é uma diversão. Eu faço esses vídeos do Tony Miranda aqui para dar risada, que é uma palhaçada total isso aqui, né? Não é para levar a sério, isso aqui é para responder as pessoas, né? Como, por exemplo, tem outro no capítulo 19, que eu vou ler aqui para vocês, que também é muito curioso, né? Por exemplo, aqui, ó, no capítulo 19, versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em panos e o aromatizaram, segundo o costume dos judeus quando fazem os preparativos para sepultamento. Então, é claro, pessoal, que ele estava explicando para os não gentios, para um público mais amplo. Quando Jesus falou ali, farão obras maiores que as minhas, ele também está falando no sentido de expansão do evangelho em todos os meios possíveis, e o meio que eles tinham ali. Uma coisa que o Tonho nunca fala, que nós vamos ver depois aqui, é a tradição oral. O Tonho não fala disso, porque ele sabe que ele cai do cavalo certinho, né? Porque a tradição oral veio antes da tradição escrita, pessoal. Ninguém fala disso, tá? Pessoal, esses vídeos de ateístas são picareta, sabe? Falando sério na palavra do, porque é pura alegação isso aqui. Então nós vemos que ele estava explicando para o público não judeu, óbvio, né? Se alguém vai explicar uma tradição lá da Rússia para cá, ele tem que explicar, um russo vai explicar a nossa festa na Rússia é assim. Ele vai explicar para, né, a gente entender, certo? Repare que o autor, ele está narrando como se ele não fosse um judeu. Não, nada disso. Não há nenhuma evidência disso. Ele está ali falando para um público mais não judeu, gentil, para entender as festas e costumes judeus. Como se ele estivesse falando de um público diferente. Como se ele estivesse explicando para uma pessoa que não é nem um pouco familiarizada com aquela cultura, com aquele público, do que se trata aquilo ali, né? Então é muito interessante ver que no Novo Testamento... É impressionante as pessoas que acreditam nisso, sabe? Esse cara. Impressionante. Um nível de mentalidade, de intelectualidade, né? Por mais que se digam que aquilo ali foi um texto escrito por judeus, analfabetos, falantes de... Opa, analfabetos não, né, Tonho? Nós já respondemos isso no meu blog, já falei que não eram, tá? Você já continua com essa ligação faceira aí, né, sofista, tá? Não é mesmo, não são. Eles realmente... Mateus era cobrador de impostos, já falei sobre isso. Então, o cobrador de impostos tinha que ter instrução, óbvio. Certo, pessoal? Então, não é por isso. Já detonei totalmente essa ligação do Tonho aqui, tá? Em João, o discípulo amado afirma estar escrevendo e testificando sobre a vida de Jesus. João 21:24. Lucas afirma que seu relato escrito é baseado em testemunho ocular que ele recebeu, tá? E Lucas era um médico, ele tinha informações, tá, médicas, e um historiador também, tá? Porque é uma coisa que o Tonho não fala aí, né? O historiador grego Xenofonte, tá, e o historiador judeu Joséfo escreveram na terceira pessoa sobre si mesmos.
O testemunho dos manuscritos antigos para todos os 4 evangelhos, bem como o testemunho dos primeiros pais da igreja sobre quem escreveu os 4 evangelhos, apontam consistentemente para Mateus, Marcos, Lucas e João como os autores. Isso, apesar dessas evidências vindas de diversas localizações geográficas. O livro de Hebreus, que provavelmente era realmente anônimo, tem evidências conflitantes sobre quem o escreveu, tanto nas tradições dos manuscritos quanto nos primeiros escritos da igreja. Até mesmo os primeiros inimigos do cristianismo, como Celso, admitiram que os discípulos escreveram relatos sobre Jesus. É altamente improvável que o Evangelho de Lucas fosse anônimo, visto que ele tinha um patrono, certo? Então vocês podem ver tudo isso mais no meu blog, tá, pessoal? Então, em quem vocês vão crer? Nas fontes originais ou no palpiteiro de YouTube, como o Tonho, né, pessoal? Tem a dó, né, gente? Tem a dó. Então, pessoal, Mateus era um cobrador de impostos, então ele teria sido alfabetizado. Marcos e Lucas não eram discípulos, Lucas era um médico. Né? Epiteto até se referiu a um homem escrevendo de forma analfabeta. Tá? João poderia ter melhorado suas habilidades durante seus papéis na igreja ao longo de décadas, ou facilmente instruído um escriba. A família de João havia contratado servos, então provavelmente poderia ter contratado um escriba. E Pedro e Paulo usaram escribas, tá? Os amanuenses. Tá, pessoal? Isso o Antônio não fala para vocês, porque ele esconde, tá, pessoal? E oculta informações, escolhe, manipula fontes ali, tá? Então nós já falamos tudo sobre isso, tá bom, pessoal? Então, é interessante porque os evangelhos contêm muitas declarações que provavelmente eram muito embaraçosas para os primeiros cristãos. Você não inventaria um Messias como Jesus, que foi humilhado, teria mulheres como as primeiras evangelistas na Palestina do século I. Jesus enterrado por um homem de um grupo inimigo, Jesus chamando seus ex-seguidores de maus, Jesus alegando que Deus o abandonou, sem saber quando ele retornaria, repreendendo Pedro para trás de mim, Satanás, tá? Pedro negando Jesus, Tomé duvidando de Jesus, Tiago e João repreendidos por Jesus e muito mais se você estivesse tentando evitar detalhes embaraçosos. Tá? Então vocês veem que não faz sentido essas alegações do Tony. Tá bom, pessoal? Vamos lá ver. Né? Os falanges de aramaico que não parece fazer muito sentido, né? Ainda mais eles escreverem em grego, né? Eles estavam escrevendo em grego, Tony, porque eles estavam expandindo o evangelho, as boas novas, a notícia para o mundo inteiro. Tá? Todo mundo ali conhecido. Não parece fazer sentido o texto tá explicando coisas que seriam basilares na cultura judaica, né? Porque já falamos que ele está explicando para o público exterior, né? Estrangeiro. Fora. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó. O carnaval, festa como já falamos os brasileiros. Sobre isso. É estranho falar isso para você, né? Colocar como se fosse algo afastado da gente. Então, é uma observação muito interessante. Assim como, se eu não me engano, quem já observou isso aqui também e já comentou, já falou sobre isso, é o mestre Scania, né? O mestre Scania, ele já falou sobre essas questões. Ele falou, olha, é curioso que a gente olha o Novo Testamento e a gente está sempre vendo, né? A vossa lei, não a nossa lei, né? Já respondi isso aqui naquelas 30 perguntas, num vídeo também anterior, tá? Eu respondi as 30 perguntas do Tonho aqui, tá? Porque eles falam a vossa lei e tudo isso aí, tá explicado lá. Os vossos profetas, o vosso pai, né, as vossas sinagogas, a sinagoga deles, sempre colocando um afastamento dos judeus desses personagens e até mesmo do narrador. Já falamos, Tonho, que muitos utilizam esse artifício, cara, mas aqui ele estava fazendo, explicando para um público de fora. Então isso pode ser um indício, né, um indicativo de que, de fato, os textos ali eles não foram escritos por judeus, né, analfabetos. É incrível a palpitaria desses sujeitos, pessoal. É impressionante, tá? Não interage com livros nenhum, com informação séria nenhuma. Só pega um picadinho ali de coisa de gato pingado escolhido ali, manipulado. Tanto quando ele usa o Bart Ehrman, ele usa só o que interessa, né? Dá pra entender, né? Falantes de aramaico, até fica estranho, né? Essa proposição, né? Pessoal, leia o livro A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, está aqui na descrição. Um analfabeto escreveu os textos, né? É até curioso isso. E muitos falam assim, não era analfabeto, Tony. Eles tinham assistência, eles tinham alfabetizado. Já demonstrei isso.
Eles pagaram alguém para escrever, mas aí essa pessoa escreveu uma narração com quiasmo, com essas colocações assim esquisitas, com termos que só faz... Colocações esquisitas. O cara é muito patético. Sentido, com jogos de palavra em grego, né? Usando a Septuaginta como base. Então são indícios que nos mostram, né, quando a gente faz uma leitura atenta do Novo Testamento, dos Evangelhos, que não tem muito sentido atribuir a autoria dos Evangelhos a seguidores de Jesus. Sério mesmo, Tonho? Em quem nós vamos confiar? Nos pais da igreja, nas testemunhas oculares ou em você? Né? Porque o que os pais da igreja dizem, no caso, né? Que realmente os pais da igreja disseram, né? Vamos ver aqui algumas coisas. O que os pais da igreja disseram sobre os evangelhos, né? As fontes originais, tá bom, pessoal? Então, Pápia, já vimos isso muitas vezes, tá? Falando, Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que se lembrava, sem, no entanto, registrar em ordem o que foi dito ou feito por Cristo, pois ele nem o ouviu o Senhor, nem o seguiu, mas depois, como eu disse, acompanhou Pedro, todas testemunhas oculares, que adaptou suas instruções às necessidades de seus ouvintes. Aí eu te pensar, né, pessoal, será que essa teoria romana, será que eles iam pagar, subornar todo mundo para mentir, para falar uma coisa absurda? Essa, né? É claro que não, né, pessoal? Mas não tinha o propósito de dar um relato conectado dos oráculos do Senhor. Então Marcos não cometeu nenhum erro, enquanto ele assim escreveu algumas coisas conforme ele se lembrava delas, pois ele fez tudo disso, seu único cuidado não omitir nada do que ouviu ou registrar alguma declaração falsa ali. Então, pessoal, isso são testemunhos primitivos, tá? Não são palpiteiros de YouTube, tá? Irineu, viveu ali no ano 130, tudo próximo dos originais, né? Tudo próximo, né? Mateus também publicou o evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Após sua partida, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também nos transmitiu por escrito o que havia sido pregado por Pedro. Lucas também, o companheiro de Paulo, registrou em um livro o evangelho pregado por ele. Depois, João, discípulo do Senhor, que se recostou em seu peito, publicou ele mesmo o evangelho durante sua residência em Éfeso, na Ásia. Tá vendo, pessoal? Então aqui, ó, mais adiante no mesmo livro, ele fala sobre a comparação dos anjos querubins e tinham 4 faces, e os compara aos 4 evangelhos. Então os compara ainda mais as 4 alianças que Deus deu ao homem. Então, pessoal, aqui está muito próximo dos eventos, não deu tempo de fazer manipulação, alteração. Ele diz, não é possível que os 4 evangelhos sejam mais ou menos numerosos do que são. E então ele começa a seção 9 do capítulo 11 assim. Estas coisas sendo assim, todos que destroem a forma do evangelho são vãos, indoutos e também audaciosos. Aqueles, quero dizer, que representam os aspectos do evangelho como sendo mais numerosos do que acima dito, ou por outro lado menos. Então são 4, tá? Aqui está a citação em contexto completo. Então aqui, pessoal, ele fala a citação completa, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem deixar isso tudo no Logos, também no blog, tá? É muito comprido aqui, tá? É muita coisa, tá? Olha aqui, Clemente de Alexandria, tá? Viveu no ano 150 depois de Cristo, foi discípulo de Pantanaeus, né? Aqui está o que ele escreveu sobre os evangelhos, tá? Como Pedro havia pregado a palavra publicamente em Roma e declarado o evangelho pelo Espírito, muitos que estavam presentes solicitaram que Marcos, que o havia seguido por um longo tempo e se lembrava de seus ditos, o escrevesse. E tendo composto o evangelho, ele o deu àquele que o havia solicitado. Quando Pedro soube disso, ele não proibiu nem encorajou diretamente, mas por último João, percebendo que os fatos externos haviam sido esclarecidos no evangelho, sendo instado por seus amigos inspirados pelo Espírito, compôs o evangelho espiritual. Estão vendo, pessoal? Então isso aqui são fontes que os estudiosos acadêmicos concordam. Não é um cara ali falando da cabeça, do voz da cabeça, no vídeo de YouTube. Nem isso, né, pessoal? Que é isso? Também interessante que por volta do ano 180, Tertuliano mencionou que vários dos documentos originais ainda estavam por aí em seu tempo. Olha que interessante, pessoal. E Jerônimo pode ter visto os manuscritos ali, né? Corinto, Filipos, Tessalônica, tal, Éfeso e Roma. E no início do século IV, Pedro, bispo de Alexandria, fala do documento original do Evangelho de João ainda existente em sua época. Olha que interessante, pessoal. O Tonho fala isso? Não vai falar, né, pessoal? Vai cair toda a teoria bizarra dele, né? Tudo aí, né? Tá bom? Falantes de aramaico e analfabetos, né? E sim de estrangeiros. É um ponto que é observado por Bart de Ehrman, né? Lá, vai citar o Bart Ehrman só quando convém, né?
Parte de Ehrman é um estudioso que ele, se eu não me engano, é agnóstico, e ele defende que Jesus teria existido como uma figura, né, humana, e que essa figura humana foi esquecida, mas deu origem, deu base aos mitos, lendas que seguem no Novo Testamento. É mais ou... Não, nada a ver. Você está alegando bobagem aí. Não são mitos e lendas coisíssima nenhuma. Ele escreveu o livro Como Jesus se Tornou Deus, que eu já fiz a resenha, já respondemos no blog. Tá? Quem viu está perdendo, porque fica enganado por esses palpiteiros. Então, assim, não é isso. Na visão do Bart Ehrman, não estou interessado na opinião dele, mas óbvio que a opinião ortodoxa, correta, é Jesus viveu, morreu, existiu, tá? Viveu, morreu, ele existiu ali e foi crucificado. Tá? E todos os seus ensinos. E essa ressurreição que explicou, evidentemente, essa expansão rápida da igreja. Não teve tempo para desenvolver lendas. Menos assim que ele enxerga, né? Na página 148, que ele fala assim, ó. E assim, temos uma resposta para a nossa grande questão. Por que esses evangelhos são tão diferentes uns dos outros? Aí a resposta dele é a seguinte, ó. Eles não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Então ele já está falando que essa história de que os seguidores de Jesus que escreveram os evangelhos, que eram analfabetos, isso aí é caô, ele está falando que é mentira aqui na visão dele, né, na opinião dele como acadêmico, né? É interessante que você não cita outros acadêmicos que respondem a isso, né? Não, pena que não, você só lê Bart Ehrman, né? Simplista. Então, pena, pessoal. O pessoal esquece que esses livros, pessoal, são feitos para vender. Não são concordados. Não é tudo que o Bart Ehrman fala que é concordado academicamente. Nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, os pessoal aqui gosta de pegar só os popularzinhos, né? Os populares. Mas se esquece que tem outros acadêmicos tarimbados que já responderam isso aqui. Tem nada disso que está falando aqui, tá? Só está falando bobeira, pseudagem. Foram escritos décadas depois. Por que décadas depois? Porque antes veio a tradição oral, Tônio. Tá entendendo? A tradição oral era fiel, os judeus tinham uma memória incrível, tá? Evidente. Então, depois que a tradição oral, de alguns anos depois da morte de Jesus, aí veio a escrita, dentro do primeiro século. Por pessoas que não conheceram Jesus. Então, mentira. Já falamos, Mateus, tá? Já falamos das pessoas ali que tinham acesso também, foram testemunhas também, João, certo? Então, pura lorota isso aqui, pessoal, lorota. Veja, para ele, Jesus existiu, tá? Não tem problema nenhum, é a visão do autor, é a posição dele, tá? Aí ele fala que essas pessoas escreveram décadas depois da suposta existência de Jesus. Não, porque é engraçado, Tony, eu tiraria meu canal se você fizesse vídeo questionando outros personagens históricos como você faz aqui, essa análise simplista. Porque você não faz crítica, você não faz análise de outros personagens históricos, de outros escritos da antiguidade, com esse mesmo critério picareta que você faz, tá? Foram escritos décadas depois. Cara, os escritos de Platão, Sócrates, todos eles, outros escritos, vieram séculos depois deles. E ninguém duvida deles. Os evangelhos são os mais próximos dos originais. Então, por benefício da dúvida, teria todo mundo que acreditar mais no Novo Testamento que nos escritos da Antiguidade. Mas é só com o Novo Testamento, essa birra mirim, né? Que o todinho é birra só com Jesus, né? Só com o Novo Testamento, né? Viviam em um país diferente, ou em países diferentes do de Jesus, e falavam uma língua diferente da dele. Vamos aqui, pessoal, no blog, eu respondi sobre isso também. Vamos aqui falar. Essa alegação não é suportada por evidências históricas robustas. A maioria dos estudiosos concorda que os evangelhos foram escritos por judeus ou por pessoas profundamente imersas na cultura judaica. Marcos, por exemplo, é amplamente aceito como tendo sido escrito por um judeu ou alguém próximo aos primeiros seguidores de Jesus. Além disso, o fato de os evangelhos serem escritos em grego não implica necessariamente de que os autores não fossem judeus, pois o grego era a língua comum do Império Romano, e muitos judeus da época, especialmente na diáspora, falavam grego fluentemente. Richard Bauckham, em sua obra, está aqui, já falei, discute como os evangelhos refletem o conhecimento direto e íntimo dos eventos por parte dos autores, contradizendo a ideia de que foram escritos por estrangeiros distantes. Essa afirmação é baseada em uma leitura superficial dos evangelhos. Os evangelhos são textos teológicos e evangelísticos, também históricos.
tá? E não um manual de cultura judaica. O fato dos autores usarem termos como judeus ou explicarem certos costumes não indica que eles eram estrangeiros, mas sim que estavam contextualizando a narrativa para um público amplo, que poderia incluir cristãos gentios. Além disso, os evangelhos contêm muitos detalhes sobre a vida judaica que só seriam conhecidos por alguém familiarizado com a tradição judaica. Está aqui, pessoal, toda a fonte aqui, ó. O Epicenders argumenta que os evangelhos são textos profundamente enraizados na tradição judaica, apesar de seu propósito cristão. O James Dunn, né, observa que o Evangelho de João é um texto teológico que usa a tradição judaica como pano de fundo, mas não com o objetivo de explicar os costumes judaicos para um público não judeu. Aí o Bart Ehrman, né, embora seja um estudioso respeitado, sua visão é mais voltada para a reconstrução histórica do cristianismo primitivo e não para negar a autoria tradicional dos evangelhos. A maioria dos estudiosos reconhece que os evangelhos foram escritos por autores que, embora possam não ter conhecido Jesus pessoalmente, alguns, né, mas tem testemunhos oculares, estavam em estreito contato com as tradições orais e com testemunhos oculares. Pronto, Tony. Tá vendo aí? Além disso, há consenso de que os evangelhos de Marcos e Mateus foram escritos antes de 70 d.C., dentro de uma geração após os eventos descritos. O historiador N.T. Wright, em The New Testament and the People of God, argumenta que a datação e a autoria dos evangelhos devem ser reconsideradas com base na proximidade histórica dos eventos. Bart Ehrman é um estudioso agnóstico que defende a hipótese da composição tardia dos evangelhos, mas essa hipótese não é amplamente aceita na academia. A maioria dos estudiosos críticos concorda que os evangelhos foram escritos entre o final do primeiro século. Então tá tudo aqui, ó. Então vocês podem ver aqui, ó, com as evidências que os autores ou fontes estavam em contato com testemunhos oculares de Jesus. Além disso, a ideia de que os autores eram estrangeiros é uma hipótese especulativa e não tem suporte suficiente em evidências históricas. Tá, pessoal? Então aqui, fontes acadêmicas, já estamos, Richard Balkan, tá? Argumenta que os evangelhos foram escritos com base em testemunhos oculares e que os autores estavam inseridos na cultura judaica cristã da época, tá? O Craig Kinnear observa que há evidência de que os autores dos evangelhos estavam em contato com testemunhos oculares de Jesus e que a hipótese da composição tardia não é necessária para explicar a narrativa dos evangelhos. Tá? Vamos ver aqui. Então tá aqui, ó, página 148, quem foi Jesus, quem Jesus não foi, né, na versão Pocket. Bart Ehrman fazendo essa explanação aí muito interessante, né? Então, assim, a pergunta que fica é... Só que você não menciona outras citações dele, né? Que ele confirma que todo o Novo Testamento do século I. Se eles não eram os autores dos evangelhos, se eles não eram falantes de hebraico, aramaico, eram falantes de grego, e eles eram de outro país... Já falamos sobre isso, né, pessoal? Já falamos sobre isso, tá? Tem aqui, ó. Então vamos ver. Não temos apenas um evangelho sobre a vida de Jesus na Bíblia. Temos 4. Além disso, dentro desses 4 evangelhos, temos diferentes formas literárias, como parábolas, histórias de pronunciamento, ditos, histórias sobre Jesus e histórias de milagres e assim por diante. Cada um dos 4 evangelhos atestam critérios de atestação múltipla que Jesus ensinou uma escatologia realizada onde o reino de Deus estava próximo. Testemunhas femininas foram as primeiras a ver o túmulo vazio. Jesus tinha uma autocompreensão divina e afirmava ser o Filho do Homem. Isso, pessoal, é consenso, isso aqui é fato, não é invenção, tá? As diferentes formas literárias dos evangelhos atestam critério de múltiplas formas que Jesus ensina sobre o reino de Deus, pensando que ele é o Filho de Deus, que está na terra para salvar os perdidos, o juiz da humanidade, etc. Aqui tem referências aqui que depois eu posso colocar aqui na descrição, tá? Além disso, os 4 evangelhos têm coincidências não planejadas entre eles. Detalhes sutis, onde os relatos se complementam de tal forma que é mais plausível concluir que esses relatos foram baseados em depoimentos de testemunhas oculares do que invenções posteriores. As primeiras coincidências não planejadas que abordamos nos evangelhos incluíam 2 irmãos consertando redes, grama verde festivais, José e João Batista dentro do palácio de Herodes, sessão de cura noturna, não conte a ninguém, 2 irmãs, Filipe e os padeiros, Betsaida e uma obra poderosa, destruindo e reconstruindo o templo, Jesus e Pilatos, etc. Eu posso falar mais se vocês quiserem sobre isso, tá bom, pessoal? O estudioso Richard Balkan comparou os nomes nos 4 evangelhos aos nomes judaicos na Palestina durante aquele tempo
e encontrou semelhanças notáveis, tá vendo? Olha só, pessoal, que eu estou trazendo com exclusividade para vocês. Essas informações vocês podem ver no livro dele aqui na descrição, Jesus e as Testemunhas Oculares, tá bom? Comprem aqui, é excelente, tá? O mesmo não pode ser dito sobre os evangelhos gnósticos. Então vocês podem ver que interessante, pessoal, olha aqui uma tabela dos nomes populares judeus da Palestina, tá? Por exemplo, aqui é Simão, tá? Ocorrência em todas as fontes, 243 vezes. Número de indivíduos no Novo Testamento, 8. José, ocorrência em todas as fontes, 248. Número de indivíduos no Novo Testamento, 6. 6 pessoas chamadas José. Eleazar, Judá, Yohanan, Yoshua. Então tá tudo aqui, pessoal. Tá aqui no livro Jesus Testemunhos Oculares aqui, tá bom? Balham também argumenta que os autores dos evangelhos nomeiam certos indivíduos em seus relatos, enquanto deixam outros anônimos, como se fossem testemunhas oculares conhecidas do público. Por exemplo, Marcos menciona Simão de Cirene carregando a cruz de Jesus, afirmando que ele era o pai de Alexandre e Rufo, potencialmente o mesmo Rufo de Romanos. Isso porque Alexandre e Rufo provavelmente eram conhecidos do público de Marcos. Entenderam, pessoal? Então, para que ele ia mencionar esses detalhes com essa precisão se ele não fosse uma testemunha ocular, se ele não fosse uma testemunha dos eventos, tá bom, pessoal? Lendas e mitos não têm esse tipo de critério. Além disso, William Paley escreveu 41 fatos confirmados no Novo Testamento. Olha só, posso trazer isso aqui, hein, pessoal, no blog e fazer vídeo aqui. Craig Bromberg descreveu 59 fatos confirmados ou historicamente prováveis no Evangelho de João. Há detalhes incidentais nos evangelhos sobre Arquelau, vários principais sacerdotes, açoites, rasgar roupas por blasfêmia, servos de sacerdotes carregando porretes, hinos de Halel, né? Salmo 113, sendo cantados na Páscoa, que complementam relatos fora dos evangelhos sobre o período do tempo de Jesus. Isso mostra que foi ali no primeiro século, nas primeiras décadas, pessoal. Está entendendo? Não tem anuência, não tem evidência de invenção, manipulação posterior. Isso tudo que leva os estudiosos a ver e avaliar que os evangelhos são próximos dos eventos ali, certo? Além disso, houve inúmeras descobertas arqueológicas que apoiam ou provavelmente apoiam detalhes históricos dos evangelhos, como o tanque de Betsaida, a localização do poço de Jacó, a essência de Caifás, Tiago, irmão de Jesus, o túmulo do apóstolo Filipe, etc. E eu vou trazer muito mais dessas evidências aqui, pessoal. Já mostramos aqui casas do primeiro século, Nazaré, tudo detonando essas alegações dos ateístas aí, tá bom? O título favorito de Jesus para si mesmo, Filho do Homem, aparece 81 vezes nos 4 evangelhos em grego. 30 vezes em Mateus, 14 vezes em Marcos, 25 vezes em Lucas e 12 em João. No entanto, no restante do Novo Testamento, isso só é usado para se dirigir a Jesus em 3 ocasiões e apenas outras 3 ocasiões nos primeiros escritos da igreja fora da Bíblia, nos primeiros 120 anos após Jesus. Está entendendo, pessoal? Além disso, os evangelhos não abordam muitas questões importantes que existiam no restante do Novo Testamento e na igreja primitiva, como se os gentios deveriam ou não ser circuncidados, o papel dos dons espirituais, os requisitos para os líderes da igreja, comer alimentos sacrificados aos ídolos, quando celebrar a Páscoa, não no Novo Testamento, mas uma questão da igreja primitiva. Tá? Então vocês podem ver, pessoal, tem muito mais coisa aqui que eu posso trazer para vocês, tá bom? Que país é esse? Ou quais são esses países, né? É interessante essa pergunta. É uma questão muito pertinente. Não, pura especulação, Tony. Você é um especulativo, né? O palpiteiro, né? E aqui nós temos um outro autor, tá? Também gosto muito desse material, que é o Reza Aslan, tá? Zelota. Ele traz um contexto assim muito baseado em Flávio Joséfo, muito pertinente, muito condizente. Tem coisa aqui que ele fala que eu não... Só que não fala das críticas ao livro, né? Não fala nunca, né? Que eu já publiquei sobre isso. Concordo, assim como tem coisa que o Bart Ehrman fala que eu não concordo, mas é normal, sempre vai ter divergência em pesquisa, essas coisas, tá? Na página 169 do livro Zelota, ele vai falar o seguinte, ó. Marcos não estava escrevendo para um público judeu. O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo... É claro, meu amigo, porque o evangelho estava sendo disseminado ali, no centro do império, era mais fácil. Não tem nenhuma evidência aí de compor. Mesmo residia. Seu relato sobre a vida e a morte de Jesus de Nazaré
foi escrito poucos meses após a revolta judaica ter sido esmagada e Jerusalém destruída. Então vejam. Não dá mais evidências disso, né, pessoal? Então nós vemos que é só falar, mas não dá evidência nenhuma. Não vê evidências aqui. Falar, que não pode falar. Parece ser, né, meio que um consenso, né, entre os pesquisadores, os autores, que quem escreveu os evangelhos, quem escreveu os sinóticos, por exemplo, não eram cidadãos ali pertencentes à Judéia, Galiléia. Que pesquisadores, Tony? Mas é muito cara, meu. Que pesquisadores, que consenso, não vi nada, você não provou nada. Só tá falando abobrinha aqui, tá? Não tá provando, não tá falando consenso. Mas o consenso, pessoal, é que os evangelhos foram escritos no primeiro século e pelos autores, sim, não foram anônimos, tá bom, pessoal? Já falamos sobre isso, tá? Olha só que interessante. Embora é verdade que muitos estudiosos acreditam que o evangelho de Marcos tenha sido escrito em Roma, já falamos sobre isso, né? Então aqui para entender, ó, em Roma, isso não implica que ele fosse destinado exclusivamente ao público não judeu. A teoria de que Marcos escreveu para uma audiência romana pode ser verdadeira, mas isso não exclui a possibilidade de ele também ter sido influenciado pelas comunidades judaicas da época. Marcos pode ter sido um judeu que se comunicava com gentios, mas ainda assim usava uma linguagem e referências culturais que se relacionavam com o contexto judaico. A investigação de John P. Meyer em O Judeu Marginal explora como os evangelhos, incluindo Marcos, são profundamente enraizados na tradição judaica, mesmo quando se dirigem a públicos não judeus. Então, pessoal, são judeus, pessoal, os autores ali dos evangelhos são também. Lucas era gentil, mas a maioria ali eram ali no caso, né? Embora os evangelhos tenham sido escritos em grego, isso não significa que os autores eram estrangeiros ou desconheciam a cultura judaica. A Septuaginta era uma tradução grega da Bíblia hebraica amplamente usada na época e muitos judeus da diáspora falavam grego. O fato dos autores conhecerem a Septuaginta e a cultura greco-romana não exclui a possibilidade de que eles fossem judeus ou cristãos judeus, tá? Então já falamos sobre isso, ó. Epicenders aqui, ó, argumenta que muitos judeus da época conheciam o grego e a Septuaginta, o que isso não os tornava estrangeiros. E o James Dunn também, ó, observa que a língua grega era amplamente usada na comunidade judaica da época, o que os autores dos evangelhos estavam inseridos nessa tradição. Samaria, Decápole, né? A região ali que você esperaria que seguidores de Jesus escrevessem, mas... E já falamos como eles conheciam profundamente a geografia, né, Tony? Já falei sobre isso, tá? Como eles conheciam profundamente a geografia e os locais. Somente um judeu poderia escrever, tá? Isso. Muito provavelmente estrangeiros, né? Falantes de especulação. Língua grega, conhecedores da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, conhecedores, muito provavelmente estrangeiros, né? Falantes de língua grega, conhecedores da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, que esses autores, eles conheciam muita a cultura greco-romana, né? Muita coisa de poesia, filosofia, mitologia, conheciam bastante isso, e que estavam residindo em um desses países estrangeiros, né? Podendo ser inclusive Roma, e segundo Reza Átila, na própria Roma, né? Note, pessoal, que ele fala alegações que ninguém concorda, não prova nada, não cita outros autores. Eu quero ver esse cara citar autores que concordam com ele, com essa birutice. Ninguém concorda, pessoal. É só ele e o publiquinho dele ali falando pra bolha. É impressionante. Interessante ver que existe esse tipo de pensamento com autores consagrados aí na academia, e a gente vê... Que autores? Não vi você citar nenhum, meu amigo. Nada. Essas curiosas observações, né, que a gente consegue fazer no Novo Testamento, esse afastamento. São especulações, nem isso são. Ninguém concorda com isso, nenhum autor fala isso. Do autor em relação aos textos, em relação aos judeus, né? E é uma ótima observação aí que o inscrito fez, e eu gostaria de fazer esse vídeo. Não, óbvia distorção, né? Porque a conclusão chega... Vídeo aqui homenageando o Dalton pela perspicácia, por ele ter feito essa observação com a sua própria leitura. Homenagear aqui o mestre Scania, Francisco Emanuel, o mestre Francis Farago, que eles fazem essa leitura, eles fazem essas observações, uma coisa assim, muito interessante, muito bacana, e que a gente tem que estar sempre muito atento. Fazem especulações, nem isso, né?
ao ler a Bíblia, né? Porque quando a gente vai ler Marcos, Lucas, Mateus, né, o João, a gente vê esse afastamento, né, em relação aos judeus, sendo que eles seriam judeus, né? Por que eles não se colocam em primeira pessoa? São coisas assim. Puxa vida, já falei várias vezes, Tony, já provei que até outros escritores da antiguidade referiam-se a si mesmo, José se referia a si mesmo na terceira pessoa. Isso é normal, um artifício literário. Tem nada a ver com complô romano. Muito bacanas para a gente observar, ficar atento na leitura, né? E uma leitura crítica, exegética. Isso é especulação, nem isso é, né? Uma análise muito profunda da Bíblia. Eu espero... Não é profundo, isso é muito raso. Coração assim que você tenha gostado. Pessoal, é isso aí, chega. Então, isso aí é absurdo isso aqui, pessoal. Então agradeço aos apoiadores aí, pessoal. Se vocês querem que eu faça mais vídeos e respostas, apoiem pelo Pix aí, pessoal, que dá trabalho fazer vídeo, tá bom? Então se vocês querem que eu faça mais aí, deem apoio aí, tá bom, pessoal? Tá bom? Então se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.